Por que Inuyasha é um ótimo exemplo para falar sobre pulsão de morte na psicanálise? E antes de falar sobre o Inuyasha propriamente dito, primeiro a gente precisa entender o que é a pulsão de morte. E no geral, a pulsão de morte se trata de uma tendência que nós, os seres vivos, temos de tentar retornar para um estado anterior, um estado mais primitivo de menor tensão psíquica. Ou seja, a gente sofre o tempo todo com essas tensões pulsionais, tensões psíquicas, e, de certa forma, inclusive através da repetição, a gente tenta retornar para um estado de menor tensão. Na psicanálise, a gente entende que todos nós temos a pulsão de vida e a pulsão de morte. E agora, quando se trata do Inuyasha, primeiro a gente precisa se voltar então para a condição estrutural do Inuyasha, que se trata basicamente da forma meio yokai e como que ela pode ser compreendida como uma inscrição precoce que ele recebeu da falta. Desde o começo da vida, ele é confrontado com a impossibilidade de ocupar plenamente um lugar. Isso significa que ele não é um yokai completo e nem um ser humano completo. E essa identidade fragmentada vai fazer com que ele se depare ao longo da vida com várias ofensas relacionadas a isso, ou seja, as pessoas tratam ele muito mal porque ele não tem uma forma muito bem definida. E aí, na cabeça do Inuyasha, isso funciona como uma forma de demarcar essa castração, ou seja, o Inuyasha é um ser faltante. Ele compreende essa falta através de uma noção de insuficiência, ou seja, eu não sou um ser humano e eu não sou um yokai. Eu sou insuficiente como um ser humano e eu sou insuficiente como um yokai. E esse é um ponto bastante importante para a gente fazer uma leitura edípica do Inuyasha. E eu quero explicar também como que é o complexo de Édipo. Bom, a grosso modo a gente fala, em especial no caso das neuroses, porque eu acredito que o Inuyasha se trata de um neurótico obsessivo. A criança vai ter uma quebra ali naquela fantasia de completude que ela tem a partir da inserção da lei, ou seja, a criança assimila a lei, assimila o campo do simbólico, que é basicamente o campo ali das palavras, das definições, e ela vai passar pelo processo então de castração, que é basicamente se entender como um ser faltante. No geral, as pessoas falam sobre isso essencialmente ligada à figura paterna, mas a gente sabe que a função da inserção da lei, ela é mediada através de um grande outro que não precisa necessariamente ser o pai. E, inclusive, isso acontece no caso do Inuyasha. O pai dele é uma figura ausente, faleceu quando ele era muito pequenininho. Então, essa função da inscrição da lei no Inuyasha acontece através das outras pessoas que faziam parte do convívio dele. E essa função de grande outro que essas pessoas ocupam na vida do Inuyasha é tão importante que, para a gente compreender como que o complexo de Édipo acontece nele, a gente precisa entender, então, que ele vai ser interditado, ou seja, ele vai passar por essa castração, não porque ele é um ser que deseja demais. Na verdade, ele vai passar por isso porque ele é um ser que é lido como ilegítimo. Então, a castração, ela não se inscreve como um limite que organiza. Na verdade, a castração no Inuyasha vai se organizar como uma forma de demarcar essa insuficiência. E a relação do Inuyasha com a Kikyo vai pegar exatamente nesse ponto estrutural. A Kikyo basicamente ocupa um lugar de um grande outro investido de idealizações, de pureza. Ela é um ser que é legítimo. Ela é um símbolo de alguma coisa. E quando o Inuyasha ama Kikyo, ele não busca apenas um objeto amoroso, mas sim a possibilidade de reparar essa falta narcísica. Então, será que se tornar um ser humano, abandonar esse estatuto de híbrido, é uma forma de ser reconhecido e ser autorizado a ser amado? Então, o pacto amoroso entre o Inuyasha e a Kikyo é tão forte porque ele se organiza em torno da fantasia de superação da castração e não em torno da aceitação dessa castração. A Kikyo é muito mais do que um objeto amoroso do passado. Na verdade, ela representa um ponto de fixação libidinal marcado pela culpa e pela dívida.
A forma abrupta e violenta da ruptura dessa relação entre os dois impede a elaboração total desse luto, o que faz com que o objeto perdido não seja simbolicamente abandonado. E aí, quando a Kikyo retorna como uma morta-viva, a gente entende basicamente como uma figuração do retorno do recalcado, ou seja, aquilo que não foi inscrito simbolicamente volta através do real. E eu vou me aprofundar um pouco mais nesse tema um pouco mais adiante, mas primeiro a gente precisa entender, aliás, traduzir essa frase para aquilo que o Inuyasha não organiza através da palavra vai retornar de outras formas, através do real. E no caso do Inuyasha se apresenta através de algumas expressões que ele realiza com o corpo. Então, o movimento do Inuyasha de busca pela Kikyo se orienta não pelo desejo, mas sim pela compulsão para a repetição, uma característica fundamental da pulsão de morte. O trauma da traição e da morte da Kikyo vai romper de maneira muito violenta a fantasia. Aquilo que acreditava poder ser amado ao se tornar um ser completo, ou seja, como um ser humano ou como um yokai, é confrontado mais uma vez com a perda da Kikyo. E essa cena vai reatualizar o trauma edípico, ou seja, o desejo de reconhecimento pelo outro ideal é de novo frustrado. E a castração vai retornar não como um limite simbólico, mas como uma ferida narcísica. E é nesse ponto que a culpa vai se instalar. E é por isso que o Inuyasha tende tantas vezes à repetição e à culpa e a revisitar todos esses eventos. A culpa aqui não acontece como uma maneira de responsabilização pela perda do objeto amado. Na verdade, ela representa um colapso da fantasia de reparação edípica. Inuyasha se sente culpado porque o fracasso da relação com a Kikyo é vivido inconscientemente com a confirmação da sua insuficiência. Então, ele não foi bom o bastante ou ele não foi puro o bastante. E aí a dívida que ele tem com a Kikyo não é só como um objeto perdido, mas com o ideal que ela encarnava. Lembra que eu disse que aquilo que não se organiza simbolicamente retorna pelo real? Então, no caso do Inuyasha, a gente percebe isso através da prevalência do ato sobre a palavra. Então, ele tende a se organizar de maneira agressiva e impulsiva com os acessos de raiva, porque ele não dá conta de organizar aquele afeto conflituoso através da palavra. Então, a maneira dele de lidar com esses sentimentos é através da agressividade. E aí, o apego que o Inuyasha tem com a Kikyo não é só uma forma de amor ou de luto, mas é uma tentativa incessante que ele tem de responder a pergunta: eu sou digno de amor apesar da minha falta? O que é muito diferente da relação do Inuyasha com a Kagome. Na verdade, nessa relação, a Kagome funciona como um elemento de contenção e de simbolização da pulsão. Ela convoca o Inuyasha à palavra, à espera, à escolha, e ela funciona como uma forma de introduzir limites a esse acesso pulsional. Então, a Kagome para o Inuyasha representa não só uma nova possibilidade de amor, na verdade ela implica a aceitação da castração, ou seja, reconhecer a impossibilidade de reparar de maneira plena o passado e de eliminar a perda que é constituinte do Inuyasha. A Kagome se trata de um amor que faz com que o Inuyasha tente sair dessa tentativa de suturar esse trauma por meio da repetição. Ela vai fazer com que ele se defronte com a aceitação da falta, com a não completude e a possibilidade de construir um futuro mesmo sendo um ser faltante. Então, o conflito central do Inuyasha não se reduz a uma escolha entre dois objetos amorosos. Na verdade, a escolha do Inuyasha representa uma tensão entre dois modos de funcionamento da psique dele. De um lado, a pulsão de morte, marcada pela fixação no trauma, na culpa, na repetição, e de outro, a pulsão de vida que se manifesta na possibilidade de simbolização, de laço, de desejo, representado pela Kagome. Então, o percurso psíquico do Inuyasha é bastante complexo e ele vai passar de um amor colado na morte para um amor que aceita a falta e torna a vida psíquica possível.